Durante muitos anos, as pessoas acharam que a ciência e a fé nunca poderiam andar juntos. Mas existe um hábito que a Bíblia ensina há milhares de anos e que a ciência também descobriu, que pode ajudar o seu cérebro a se recuperar dos danos causados pela pornografia. Primeiro, o que a neurociência descobriu sobre o cérebro, que confirma o que a Bíblia já ensinava há milênios. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que o cérebro de um adulto não podia mais mudar. Pensavam que tudo o que foi aprendido em sua juventude, em sua infância, ficava para sempre. E que os danos causados pelos vícios e pelos maus hábitos nunca poderiam ser desfeitos. Depois, a ciência descobriu algo chamado neuroplasticidade. Isso mostrou que o cérebro pode criar novas ligações, deixar as antigas mais fracas e até mesmo mudar a forma como funciona, de acordo com aquilo que você pensa, no que você presta atenção e no que você faz todos os dias. Essa descoberta mudou a forma como a ciência entende a parte da recuperação, a parte do aprendizado e a parte da capacidade que uma pessoa tem de mudar. O mais impressionante é que a Bíblia já ensinava isso há muitos séculos antes de existir qualquer laboratório. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra usada para esse texto é renovação. Fala de uma mudança que acontece de dentro da própria mente. E é exatamente isso que a neuroplasticidade mostra. A mente pode realmente ser renovada. O dano que a pornografia causou pode ser desfeito. E existe um caminho verdadeiro para sair dessa vida, sendo uma pessoa diferente da que entrou. Segundo, porque o cérebro preso na pornografia precisa de uma substituição e não de um vácuo. Um dos maiores erros que muitos homens cometem quando tentam sair da pornografia, quando eles tentam parar de ver esse tipo de conteúdo, é achar que basta parar de assistir. Eles pensam que se tirarem a pornografia de suas vidas, o problema simplesmente acabou. Mas na prática, o cérebro não funciona desse jeito. Ele não gosta de ficar com espaço vazio. Ele sempre tenta preencher esse espaço com alguma coisa. E se você não colocar algo bom no lugar, ele vai querer voltar para aquilo que já estava acostumado no passado. A Bíblia explica isso de um jeito muito claro em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, a encontra vazia, varrida e adornada. Jesus estava mostrando aqui exatamente o que acontece quando uma pessoa deixa a pornografia, mas não coloca nada de bom no lugar. Uma casa vazia, preste atenção, fica mais fácil de ser invadida. E o inimigo sabe muito bem como atacar uma mente que ficou vazia, mas não foi transformada de forma verdadeira por Deus. O cérebro de quem quer vencer a pornografia precisa colocar algo bom no lugar deste hábito ruim. Então, não basta apenas você parar, você precisa limpar e colocar outra coisa no lugar. Terceiro, o hábito específico da Bíblia, que a neurociência confirmou ser capaz de reescrever o que a pornografia escreveu. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo que acabamos de ler não é apenas um conselho para a sua vida espiritual. Ela também é e mostra um jeito de cuidar da sua mente. A ciência descobriu que o cérebro fortalece aquilo em que você pensa muitas vezes e por bastante tempo. E aquilo que você deixa de alimentar vai perdendo a força aos poucos, então vai ficando mais fraco aquele caminho. O hábito da Bíblia que ajuda a mudar o seu cérebro é pensar todos os dias na palavra de Deus. Mas não é apenas ler alguns versículos com pressa pela manhã. É separar um tempo para pensar no que Deus disse, meditar nas suas palavras e gerar uma mudança na sua vida aqui dentro de você.
Assim, a palavra de Deus começa a ocupar o lugar que antes era ocupado pela pornografia. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3: o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de um ribeiro de água, que dá o seu fruto no devido tempo e cuja folha não cai. Essa comparação mostra uma pessoa que foi mudada por dentro, porque passou a alimentar a mente com algo diferente. Por isso, a vida dela também começa a produzir resultados diferentes, porque ela mudou primeiro por dentro. Hoje, a ciência chama isso de neuroplasticidade. E a Bíblia já chamava de renovação da mente muito antes disso existir, há 2000 anos atrás. Quarto, porque esse hábito sozinho não é suficiente. E o que acontece quando Deus entra no processo? O hábito de você pensar todos os dias na palavra de Deus faz a mente mudar. E isso é fato, é claro. Mas existe uma coisa que nenhuma técnica consegue fazer. E é nesse ponto que a ciência já não consegue explicar tudo. Mas a Bíblia continua mostrando o caminho. A pornografia não é apenas um hábito ruim que mudou a forma como seu cérebro está. Ela também foi usada pelo inimigo para atacar a sua vida, atacar o seu propósito e atacar a sua identidade de homem. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso mostra claramente que existe uma luta espiritual, homem. E uma luta espiritual não é vencida com armas humanas, mas sim com Deus. Um homem que apenas lê a palavra de Deus como se fosse uma técnica para melhorar a vida, pode até ver algumas mudanças. Mas o homem que entende que está em uma batalha espiritual e que o inimigo usou a pornografia para tentar afastá-lo de Deus e destruir o seu propósito de sua vida aqui nessa terra, vive uma mudança maior. Porque ele não está apenas criando novos hábitos em sua mente. Ele está tomando de volta aquilo que o inimigo tentou tirar dele, que é a presença de Deus. E nesse processo, Deus muda não apenas um costume, mas a vida inteira deste homem. Porém, o inimigo nas regiões espirituais vai fazer de tudo para que essa transformação não aconteça em você. Porque você é um escolhido de Deus. E um escolhido de Deus sempre tem um propósito nessa terra para fazer com Deus. E foi por isso que o inimigo lutou tanto para manter-lo, você, preso nessa prisão. Mas quando esse escolhido desperta, quando esse escolhido acorda e entende essa luta e começa a viver o que a Bíblia ensina com a força que Deus dá, ele deixa de viver preso e se torna um homem que o inimigo já não consegue mais segurar, não consegue mais parar. Inclusive, eu passei exatamente por isso. Um homem preso e acorrentado pelas correntes da pornografia, dormindo na Matrix. Mas agora que é livre em Deus. Depois de você ouvir a minha história, a sua forma de ver a pornografia vai mudar. O que aconteceu comigo mostra na prática que isso não é apenas um problema do corpo, não é apenas psicológico, é também uma luta espiritual que prende as pessoas por dentro. E ninguém consegue vencer isso apenas com a sua própria força humana. Por isso, se você quiser assistir a minha história, clica agora no link que está na descrição do vídeo e clica, ou até mesmo, se você achar melhor, clica no link que está fixado nos comentários abaixo, que você vai direto para esse vídeo. Ou até mesmo, se você achar melhor e preferir, também pode clicar no quadrado que vai aparecer no final dessa tela, que você também vai direto para esse vídeo. É um quadrado que vai aparecer aqui no meio, tá bom? Mas, enfim, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, aperta o botão de like, porque isso mostra que você gostou desse vídeo e me motiva a trazer mais vídeos como esse aqui. E também se inscreva no canal. Você gostou desse tipo de vídeo? Você gostou do conteúdo? Você gosta desses assuntos em si que eu falo no meu canal? Se inscreva para não perder mais conteúdo, tá bom? E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Clica aqui para ver a minha história, tá bom? Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Tamo junto.